Então, daremos continuidade com o painel 2, o papel dos pais na conquista dos direitos de seus filhos. Coordenação, professora doutora Milena Lima, psicóloga, atuando no Estado do Espírito Santo, possui graduação em Psicologia pela Universidade do Pará, mestrado em Psicologia, Teoria e Pesquisa do Comportamento pela Universidade Federal do Pará, doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutor em Psicologia da Saúde e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Espírito Santo. É diretora clínica do Casulo Comportamento e Saúde, clínica especializada no tratamento efetivo do transtorno do espectro autista e problemas relacionados. Doutora Samira Ubaid, médica cardiologista, mãe de uma criança com TEA. Dr. Francisco Paiva Júnior, já foi apresentado anteriormente, e professora Marli Moretti, presidente da Associação de Apoio a Pais e Autistas ONG Espaço Azul, membro titular do Conselho Municipal de Saúde em São Carlos e presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, pós-graduanda em ABA pela Universidade Federal de São Carlos. Um bom trabalho para vocês. Boa tarde a todos. Bom, hoje a gente já ouviu bastante sobre a importância do tratamento baseado em evidência para o autismo e já discutimos bastante sobre a questão do acesso ao tratamento, sobre as dificuldades que a gente viu aqui no Brasil e a história, né, americana com essas dificuldades também. Agora a gente vai conversar mais um pouco sobre o direito das crianças e como os pais têm atuado, né, e para fazer valer esses direitos, né. Eu estou atuando nessa área há bastante tempo, né, eu estou na área de análise do comportamento há muitos anos e há 18 anos eu também sou mãe de uma criança com autismo, né, que tem 18 anos, a Ana. Ela tem autismo, tem chulé? Os dois. Comorbidades. Comorbidade. E faz circo. Bom, e eu gostaria de, então, chamar os nossos palestrantes para falar um pouquinho sobre a proposta deles para o dia de hoje e a gente pode, então, fazer um debate, como a gente tem feito o dia todo, um debate bom, gostoso, né? Dividindo, compartilhando ideias, então. Ok? Vou chamar, então, a professora Marli? Não. Samira, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Celso, a Giovana e a Daphne, que são supervisores do meu filho, Gustavo, que há 3 anos nós estamos fazendo ABA. E eu vou começar assim, perguntando quem aqui tem filho autista? E quem aqui tem filho? Neurotípico? Tá, bastante. Gente, vocês não têm noção, para quem não tem um filho autista, a doutora Lori, ela comentou, né, da dificuldade que a gente tem com outros filhos neurotípicos e tendo um filho autista, como que é difícil o dia a dia, como é difícil todo o lidar com essa criança e com a família em si, com o marido, com a casa, com tudo. Quando o Gustavo ele é não verbal, hoje ele tem 10 anos, e o Lucas tem 17, é neurotípico. Tá? Quando nós desconfiamos, já com 1 ano, não veio a fala, não veio o apontar, não veio nada. Então, a minha irmã é pediatra, a minha irmã suspeitou, nós já começamos toda uma investigação com neuro, otorrino, porque, para mim, tinha alguma coisa, vamos dizer, anatômica. Algo estava errado. Ele foi regredindo as funções, mas aí veio o diagnóstico, tá? E, na verdade, demorou um pouquinho. O primeiro neuropediatra que nós levamos meu filho disse que rasgaria o diploma se ele fosse autista. Mas eu e minha irmã tínhamos total certeza. Ele tinha vários pré-requisitos e não tinha mais dúvida. Mudei o neuropediatra, aí realmente diagnosticou, só que ele não me encaminhou para a aba. Tá? Eu já vinha fazendo terapias convencionais, que, aliás, a minha irmã, que é pediatra, nunca tinha ouvido na pediatria a palavra aba.
Tá? A recomendação que a pediatria tinha em 2014 era fono, TO e psicóloga. E era isso que eu fazia para o meu filho, terapias convencionais. Fui encaminhada para dieta sem glúten, sem caseína, fui indicada a não dar vacina. Tudo de errado veio junto, no pacote. Tá? Era um sofrimento imenso, vocês não têm noção do que é receber um diagnóstico desse, a família entra em luto e todas as orientações são erradas. Que mundo é esse? Isso tem que acabar, eu estou aqui para acabar com isso. Não dá mais para tolerar falta de diagnóstico e não dá mais para tolerar tratamento errado. Então, em final de 2014, meu filho já com 5 anos e meio, ele já tinha 3 anos e meio de tratamento convencional, as terapias ecléticas. Dr. Carlos Gadia, um brasileiro, um neuropediatra, que trabalha nos Estados Unidos, veio em Ribeirão Preto, atendeu meu filho, confirmou, claro, né, a TEA, e me falou, olha, o que você faz hoje para o seu filho é comparável a uma criança que nunca se tratou. A minha vontade foi de abrir um buraco, me enfiar dentro, porque nós perdemos tempo, nós perdemos a evolução do meu filho, porque desde os 2 anos ele era tratado, não foi uma criança que ninguém observou nada, foi uma criança que foi observado desde o ano que ele tinha algo alterado, e os profissionais me atrapalharam. Então, é inadmissível que isso continue acontecendo. Não dá para aceitar. Tá? Ele me indicou terapia ABA, 40 horas semanais, e eu perguntei para ele, pelo amor de Deus, aonde que eu consigo isso? Para onde que eu vou ter que ir? Porque aqui em Ribeirão Preto, eu não conheço. Já ouvi falar que tem gente fazendo ABA, mas eu nunca ouvi falar de 40 horas semanais. Eu já lia que o exterior recomendava a ABA, e eu perguntava para as terapeutas que vinham acompanhando o meu filho o que era esse ABA, e eles falavam, pelo amor de Deus, ABA robotiza a criança, não vai atrás disso, você vai se arrepender. Tá? Aí, o que aconteceu? O Carlos Gadia me indicou o Instituto Lamieida, Federal de São Carlos, e 2 clínicas de São Paulo. Para mim, aqui de Ribeirão Preto, era mais fácil, mais perto, São Carlos. Um grupo de mães os procurou e, graças a Deus, eles vieram para Ribeirão, até que, finalizando toda a nossa trajetória, deu-se início, né, foi se formada a clínica ABACare. Né, eles sendo os diretores, eles supervisionando, e todas as terapeutas capacitadas, um trabalho de excelência, um trabalho onde é feito ABA de verdade, tá? Um trabalho que não, o que eu posso dizer, o meu filho que era não verbal está verbalizando. Uma criança que começou ABA com 6 anos e meio, que eu não tinha mais esperança, porque eu já tinha ouvido dos outros profissionais que se ele não falasse com 4 anos, ele nunca mais falaria. E meu filho já está falando muita coisa. Meu filho está socializando, meu filho está andando de patinete. Meu filho está contando, meu filho está somando, meu filho está escrevendo, meu filho está lendo. Vocês sabem o que é isso? Isso é resultado de um trabalho competente. Porque se ele tivesse, porque aí vem o outro lado da história ABA, que já muitas pessoas já falaram aqui, mas eu tenho que repetir. Ribeirão Preto está infestada de clínicas dizendo fazer ABA, e fazem ABA sem profissional capacitado, sem supervisor, e tem gente prescrevendo 4 horas semanais. O que é isso? É uma brincadeira? Os pais que não entendem que 4 horas, pelo menos para a maioria das crianças, pelo menos o não verbal, como o meu filho, 4 horas não serve para nada. Talvez uma criança num espectro muito levezinho, que só precisa de um detalhezinho ou outro, pode até servir. Mas para um não verbal, meu filho nem apontava, gente. Ele não tinha nem linguagem não verbal. Então, tratamento sério existe, competência existe. E aí, o que nós estamos vivendo aqui? A judicialização do tratamento. Gente, é caro. Como a doutora Lori, ela não está aqui agora, mas a gente tem que virar o mundo para virar dinheiro para pagar essa terapia. Tá? Vale a pena porque tem resultado, mas uma minoria vai conseguir pagar esse tratamento. Hoje é tudo via judicialização. E como já foi comentado aqui antes, e se vier uma liminar, alguém aí rompendo essa liminar? Como que essas famílias vão fazer?
Então, eu já falei, eu sendo cardiologista, eu raciocino da seguinte forma: as pessoas têm direito à saúde, seja ela quem for. Então, se eu pego um infarto, se a pessoa vai fazer um cateterismo, vai fazer uma angioplastia, vai pôr um stent, ou vai para uma cirurgia de revascularização, vai ficar uma semana na UTI, um mês na UTI, 3 meses na UTI, o convênio vai pagar. Não vai? O resto da vida ele vai ser acompanhado. Ele vai fazer exames de rotina, fazer internações, tratamento, e outro cateterismo, e outro stent, e o convênio está pagando. Agora, por que uma criança que tem TEA, que precisa fazer terapia ABA, não está no rol de procedimentos da ANS? Se já está confirmado que é o melhor método, que é o que mais mostra evidência de sucesso no tratamento, temos diretrizes para tudo. Na cardiologia, na pediatria, em qualquer área médica, se eu for fazer qualquer tratamento, eu tenho que seguir uma diretriz. Então, tem que ter uma diretriz da neurologia, da psiquiatria, indicando ABA, que eu desconheço, se já tiver, eu desconheço, e tem que ter uma normatização, como já foi falado aqui, para que o terapeuta em ABA, para que o supervisor em ABA, mostre a sua capacitação, que isso seja registrado em algum órgão. Tá? Para eu trabalhar como cardiologista, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer residência, eu tenho que tirar o título de especialista e tenho que registrar no conselho. Se eu não fizer tudo isso, eu não posso colocar uma placa lá, cardiologista. Agora, a pessoa está aí fazendo, nem começou uma pós-graduação e já está sendo supervisor de clínica? Eu atendi, dentro do meu consultório, uma pessoa vestindo uma camisa de autismo, não vou citar aqui o nome, tá? De uma clínica que eu não conhecia. E eu perguntei, você trata autismo? Ela falou, como que você sabe que esse símbolo é do autismo? Eu falei, eu tenho um filho autista. Ah, eu sou da clínica tal. Eu falei, não conheço. Essa pessoa ia começar uma pós que ela ainda não sabia aonde, ela estava escolhendo. Ela era supervisora dessa clínica. Que é o pior? Credenciada num convênio na cidade. Eu fui pessoalmente a esse convênio, porque eu fiquei irada. Não vou citar também o nome. Eu fui lá e eu perguntei, por que para credenciar um médico ele tem que ter título de especialista e vocês estão credenciando clínicas que dizem fazer ABA e os profissionais que lá trabalham não têm comprovação do currículo, não tem nada, eles não têm um diploma, não tem nada, eles não são formados na área. Só porque é psicólogo e fala que faz ABA, vocês credenciam? É essa a norma? Sabe o que me responderam? A ANS, cada vez que ia um pedido para a ANS dizendo que precisava fazer ABA, o convênio tinha que mostrar que ele estava dando assistência. Então, o que importava é mostrar estou atendendo e não como estou atendendo. Então, isso eu vivi na prática. Então, fica aqui meu apelo. Nós vamos ter que dar um jeito, gente. Nós, pais, terapeutas, analistas do comportamento, nós vamos ter que dar um jeito de registrar isso na Agência Nacional de Saúde. Poxa, alguém tem que entrar na justiça para se tratar? Até o fim da vida? Por enquanto, é o que temos. E, graças a Deus, que os juízes estão entendendo e estão fornecendo esse tratamento. Mas se daqui a pouco, do jeito que já estão criando comissões com técnicos que não são técnicos... Então, imagina se todas as crianças que nós estamos, por exemplo, no tratamento no Abacare, de repente vem aí uma lei acabando com todas as liminares, e da noite para o dia as crianças não têm tratamento. E aí, como que a gente fica? Então, é muito complicado. Então, essa história vai precisar mudar. Certo? Então, esse é o meu recado. A gente vai precisar se unir. A gente precisa se mexer e rápido. Tá? Porque a gente tem uma luta enorme aí pela frente. Obrigada. Muito obrigada, Samira. É muito difícil a gente entender ou andar com os sapatos desses pais. Né? Para mim, não é, porque
eu tenho andado com eles também. Mas é muito difícil a gente entender como a gente tem que manter a calma enquanto a gente lida com as questões que estão acontecendo em casa, com as urgências de poder produzir aqueles resultados, né? Pensar no futuro das crianças e ainda lidar com questões que são tão macro como a mudança nas questões sociais, na legislação de um país. É muito complicado mesmo. Samira ou Francisco, ou Marli ou Francisco? Marli, agora você, então, fala um pouquinho para a gente. Tá, joia. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer muito o convite. Fiquei muito lisonjeada, estou muito feliz em estar representando as famílias de pessoas autistas de São Carlos. Tá? Vou falar um pouquinho da minha história de vida para chegar no tema também aqui do nosso painel, né? Eu tenho um filho hoje com 14 anos, né? O Caio, que é uma criança autista. A minha preocupação quando ele era pequenininho era só o olho gordo das pessoas, né? Porque ele era uma criança super bonita, de olho azul. Então todo mundo chegava, ai, que menino lindo, que maravilhoso. Garoto de capa de revista. E quando os sinais do autismo foram aparecendo, aí as pessoas, aquelas mesmas que falavam, nossa, que menino lindo, maravilhoso, falavam assim, ai, lindo, né? Pena que ele tem esse probleminha, né? Então, aí que eu percebi que eu tinha entrado no mundo dos excluídos, dos diferentes, das pessoas que ficam marginalizadas. Enfim. E começou essa luta, né? Porque as famílias, né? E quando você realmente vê o que espera por vir ainda para você, é muito complicado. Mas, enfim, né? A gente foi levando, vamos levando. Mas tudo isso, assim, eu falo muito essa questão. Há 12 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico dele, se hoje é difícil, vocês imaginam há 12 anos atrás. Eu ainda falo para o pessoal, vocês ainda estão bem atualmente, porque hoje tem conscientização, tem as campanhas, as pessoas falam mais sobre autismo, mas há 12 anos atrás era muito difícil. Eu achava que não tinha ninguém na cidade que tinha filho autista, porque eu não conseguia encontrar pessoas para conversar, para trocar informações. Mas, aos poucos, a gente fez um grupo de mães em São Carlos para realmente trocar essas informações. Esse grupo foi crescendo, né? E a gente viu a necessidade de montar uma ONG, porque não eram só mães que queriam discutir sobre tratamento, sobre medicamentos. Tinham mães que não tinham atendimento nenhum para o filho, não tinha terapia nenhuma, né? Nem convencional, muito menos o ABA. Então, a gente resolveu, vamos montar uma ONG, então. Começamos de uma maneira bem tímida, com voluntariado, e hoje nós estamos atendendo 45 crianças com análise de comportamento, atendemos mais 17 famílias, porque também a nossa preocupação era essa, em cuidar das famílias, porque a família também está tão doente quanto as crianças, então ela precisa ser acolhida, ela precisa ser recebida, para que ela tenha forças e ela possa cuidar dessa criança no futuro. Então, a gente faz esse trabalho também com as famílias. Cresceu, se solidificou isso tudo na cidade, a gente é muito conhecido lá no grupo. Eu sou autora de 2 leis municipais na cidade de São Carlos, que foi encaminhada para a Câmara. Uma que era para colocar no calendário de São Carlos que o dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tem que ser comemorado, tem que ser feito eventos de conscientização. E está no calendário da cidade e é feito isso há mais ou menos uns 7 anos. E também as placas de sinalização. Foi uma lei que eu levei para o vereador Penha na época, para que as placas tivessem um símbolo de autista na cidade, né? Que as mães reclamavam muito disso, que iam em filas e que as pessoas não entendiam que a criança, que aparentemente não tinha nada, né? Que essa criança era do transtorno do espectro autista. Essa foi a minha participação na sociedade civil. E também eu faço parte de 2 conselhos muito importantes na cidade. O da saúde, que eu estou representando as associações de pessoas com deficiência,
e sou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Carlos. Isso tudo eu quis dizer que quando eu tive o diagnóstico do Caio, um pouco da Marli morreu, né? Mas nasceu uma outra Marli, muito forte, uma pessoa que eu nem imaginei que eu fosse capaz de ser um dia, que lutava muito, que queria mudar o mundo. E talvez eu nem mude para o meu filho. Eu acho, muitas vezes, que eu mesma não vou ver o resultado. Mas eu estou deixando um legado muito importante para as outras pessoas. Eu não quero que as outras pessoas passem as coisas que eu sofri. Eu quero deixar um mundo um pouco melhor para as outras crianças da cidade. E, desculpa, a emoção, né? É difícil falar do próprio filho, assim. Mas eu queria finalizar isso dizendo para vocês o seguinte, que hoje em dia eu posso dizer que o autismo do meu filho é a melhor parte de mim. Porque eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais tolerante, muito mais engajada e muito determinada em tudo que eu faço. Então, não é ser piegas, é a pura realidade. Hoje, eu sou uma pessoa muito melhor e eu devo isso ao autismo do meu filho. Obrigada. Muito obrigada, Marli. No mundo todo, a gente vê uma mudança que acontece no nível da comunidade primeiro, depois a gente vê uma mudança que acontece no nível da sociedade. A mudança que acontece no nível da comunidade, em todas as histórias, em todas as comunidades, sempre começam com uma mãe e com um pai, que não receberam um manual de instruções. Eles tiveram que inventar um jeito de fazer os seus filhos participarem daquela comunidade. E a gente vai e se junta aos cientistas, porque a gente gosta de ciência, para fazer com que isso seja feito de um modo mais apropriado. E a Marli, não é para a gente que a gente faz, é para o futuro, não é? É para o futuro. E agora eu queria chamar o Francisco, que ele faz exatamente isso. É exatamente isso que ele faz. Ele dissemina, ele arranja um jeito novo, diferente, nem que seja em revista em quadrinhos, em tirinhas, para disseminar o que é o autismo e o que os pais podem fazer para ajudar seus filhos. Boa noite, pessoal. Eu sempre falo boa noite, eu já falei isso. Eu vou ficar desse lado, porque todo mundo fala daquele lado, então, para ser diferente, tem pouco tempo, eu vou ter que falar muito rápido. A minha ideia é prejudicar o trabalho da tradutora, então eu vou falar palavras que não são traduzíveis. Então eu vou falar que eu estou com saudade de comer quindim, coxinha, brigadeiro. Desculpa. Just kidding. Eu vou falar de novo a respeito da revista Autismo, porque eu acho que nesse painel exatamente cabe a gente contar um pouquinho dessa história da revista. Então, eu sou pai do Giovanni e da Samantha, como eu já disse. O Giovanni foi diagnosticado com 1 ano e 11 meses. E, na verdade, a suspeita veio, né? Não o diagnóstico em si. E a ideia de escrever, de criar uma revista, foi exatamente para que a gente pudesse disseminar informação de qualidade a respeito de autismo. Que eu percebia que no Brasil tinha muito pouco, e eu, como jornalista, o que eu poderia trazer para a sociedade? Como eu poderia beneficiar a sociedade? E aí eu, junto com outro pai de autista, o Martim Fanucchi, criamos a revista Autismo em 2010. Inicialmente, não era uma empresa, não era uma ONG, não era nada. Uma ONG abraçou o projeto e a gente fez nesse sistema de ONGs com doações até 2013, e a gente viu que não era sustentável, porque a gente tinha que arrecadar dinheiro e não sabia nunca quando seria a próxima edição.
Teria que ter dinheiro suficiente. E aí a revista ficou 5 anos parada, 4 anos e pouco parada. E aí, nesse ano, eu voltei como uma empresa comercial comum, para ser sustentável, tentando vender anúncio. E quem vira a revista vai perceber que nós temos quase nada. Não é que você fala assim, nossa, metade da revista é anúncio. Não, né? Acho que não dá 10% da revista. E a gente tenta disseminar a informação. Eu enfatizei aqui para que vocês assinassem, quem tiver condições, logicamente, né? Porque é a assinatura que garante, principalmente a assinatura aqui do Sudeste, do Sul, que são estados e regiões com maior poder aquisitivo, que garantem que a revista possa chegar lá no interior do Maranhão, no interior de Manaus, do Acre, Mato Grosso, enfim, onde tem uma vasta região com pessoas que precisam de informação, talvez mais do que nós, com menos acesso ainda, né? A revista hoje, a gente criou apenas querendo ser a primeira revista de autismo do estado de São Paulo. Mas a gente descobriu que ela era a primeira de autismo do Brasil, né, a primeira revista periódica, jornalística, a respeito de autismo no Brasil. Descobrimos que era a única da América Latina e a única no mundo em língua portuguesa. Então, a gente viu o quanto a informação é escassa a respeito de autismo, em língua portuguesa principalmente. E agora a gente está traduzindo a revista para o espanhol, para servir alguns países aqui ao redor do Brasil, que a gente tem uma certa demanda dessas comunidades. Então, a revista Autismo, na verdade, foi uma forma que a gente conseguiu de trazer para as pessoas informação de qualidade, e era o que eu podia trazer de benefício, o que eu podia doar da minha profissão para a sociedade. E, logicamente, beneficiando a sociedade, beneficia meu filho. Nada melhor do que mais informação para a gente ter menos preconceito, né? E aí todo mundo acaba beneficiado junto. Eu tenho o livro, foi a primeira coisa que eu fiz, foi o livro. Depois que eu pensei, eu acho que uma revista gratuita iria atender muito mais gente. Aí que eu fui num projeto maior, né? Mas o livro também é uma forma da gente tentar falar sobre os sinais de autismo, mas falar de um leigo para outro leigo, de pai para pai. Muitas vezes os pais que estão naquele momento de dúvida, eles não vão num livro técnico ou num livro que vai ter um conteúdo menos acessível. Então a ideia foi essa, foi escrever numa linguagem acessível para que as pessoas pudessem se conscientizar, cair a ficha de que precisa começar o tratamento independente de ter um diagnóstico ou não, que foi o que eu fiz com o meu filho. Meu filho era não verbal, meu filho não tinha contato visual, meu filho tinha muitas características de autismo até clássico, mas ele também tem um tipo de autismo que talvez seja mais suscetível às intervenções, às terapias. Ele fez aba desde o começo, muito tempo de aba, no começo todos os dias da semana, né, intensivamente, e hoje ele fala normalmente, às vezes demais. Ele está numa escola regular, ele é o melhor de matemática da classe, é o pior de língua portuguesa, porque para ele a interpretação ainda é um pouco difícil, mas ele já entende. Eu faço muitas piadas, como vocês podem ver, e ele fala para mim, ele está preparado para rir e fala, isso foi uma piada, pai? Para já dar a risada. E semana passada aconteceu uma coisa inédita. A minha filha não entendeu a piada, ele lá do outro quarto falou assim, Samantha, isso é uma piada. Isso foi fantástico, né? Já aprendeu a mentir, aquela mentira social, né? Ele foi fazer um teste de dublagem de desenho animado, do Pablo, e no final do teste a diretora perguntou, gostou? Gostei, que legal, ótimo, beleza. A gente chegou, saiu do lugar, chegou no carro, fechou a porta do carro e falou, eu não gostei, pai. Falei, como assim você não gostou? Poxa, qualquer criança ia gostar de ficar lá, não, tem que ficar em pé muito tempo, ficar repetindo aquelas frases toda hora, eu não gostei. Mas eu disse para a mulher que eu gostei, senão ela ia ficar chateada. Então ele já aprendeu, né, que não pode falar a verdade sempre, não é? Nem sempre a verdade é útil. E uma novidade que eu quero trazer aqui para vocês é essa rede social, essa plataforma digital
que eu, na revista Autismo, junto com o Atismo, estamos lançando essa plataforma, que vai ser em inglês e português, inicialmente, e as pessoas precisam se cadastrar para receber o convite. Esse cadastro vai estar no ar somente até o dia 5 próximo. Vai ser uma espécie de uma rede social voltada ao autismo. Será lançada no primeiro trimestre do ano que vem. A ideia é o quê? É juntar esse ecossistema do autismo, juntar médicos, famílias, professores, outros terapeutas, cientistas, indústria farmacêutica, escolas, hospitais. A ideia é a gente tentar fazer uma conexão, que a gente percebe que esse ecossistema ele não se fala muito, né? Ironicamente, esse ecossistema do autismo tem um probleminha aí de comunicação, né, de socialização, de comportamento. Não sei se isso lembra alguma coisa para vocês, mas é difícil se comunicar. Eu vejo cientistas falando, eu quero fazer um estudo a respeito de autismo, eu preciso de famílias que tenham pessoas de 10 a 14 anos com epilepsia e autismo. E a pessoa não acha e desiste de fazer o estudo porque não encontra. Então, coisas desse tipo, né? E a ideia também é a gente poder entregar um conteúdo personalizado para cada um. Então, se tem um grupo de famílias que tem uma criança não verbal, vai ser útil para ela receber uma comunicação sobre equipamentos equipamentos ou técnicas para comunicação alternativa, né, e coisas desse tipo, e não ficar recebendo tudo. Outro problema é, você vai no Facebook, eu aposto que muita gente aqui é conhecido como a pessoa que só fala de autismo. Né? Por quê? Não é o lugar para aquilo, porque tem vários outros assuntos. A ideia é que você possa livremente conversar a respeito só de autismo nessa rede social, para que a gente possa também ter busca por médicos, por profissionais na sua região, a gente poder qualificar essas pessoas, categorizar. Enfim, a ideia... Eu estou há 2 anos trabalhando nisso e nós devemos fazer um lançamento, como eu disse, no primeiro trimestre. Eu devo fazer um anúncio em 2 eventos que nós vamos ter nos Estados Unidos em dezembro, um em Los Angeles e um em San Diego, os 2 na Califórnia. E a gente vai lançar isso em inglês e português, que vai ser uma grande rede social, e no início só quem tiver o convite vai poder participar e vai poder convidar 2 ou 3 pessoas também para participar. Porque do início a gente vai ter que ter um grupo bem pequeno, bem restrito, para a gente conseguir fazer alguns experimentos e melhorar a plataforma para que ela possa expandir. Bom, nós estamos aqui com o tempo estourado. Eu vou de novo mostrar a foto dos meus filhos, eles são lindos, eu sei, eu sou suspeito para dizer isso. Para se cadastrar é simplesmente tismo.me, mais nada, é só isso, vocês vão achar um cadastro. E para quem quiser me seguir, eu ainda vou ficar aqui um tempo, mas para quem quiser me seguir, eu vou pegar a Avenida Presidente Vargas e depois a rodovia Antônio Duarte Nogueira. É isso, pessoal, obrigado.